Ele escrevia sobre monstros, desenhava torturas e criava cenas tão cruéis que pareciam saídas de um pesadelo. O que ninguém imaginava é que aquilo tudo era somente o ensaio. Em 2016, a polícia de Los Angeles encontrou um apartamento transformado em câmara de horror. Uma jovem mãe assassinada com requintes de crueldade. E detalhe, que pareciam copiados diretamente de uma graphic novel, escrita pelo próprio assassino. Essa é a história de Blake Leibel e da mulher que confiou no monstro. Nascida em 26 de janeiro de 1986, em meio ao frio rigoroso da Estônia soviética, Yana Kazan foi criada em um ambiente onde disciplina e dedicação eram virtudes obrigatórias. Quando ainda era muito jovem, sua família se mudou para Kiev, a vibrante capital da Ucrânia, na esperança de um recomeço. Na nova cidade, Yana cresceu como uma criança reservada, porém determinada. Era o tipo de menina que carregava livros mais pesados do que ela, e mesmo sendo tão jovem, já demonstrava uma maturidade incomum. Seus professores a descreviam como brilhante, mas não era apenas a inteligência que chamava atenção. Yana era uma mulher cuja beleza parecia ter saído de uma pintura clássica. Cabelos longos e escuros. Yana formou-se em direito e trabalhou como advogada tributária para o governo ucraniano. Mas algo dentro dela gritava. Aquela rotina fria de documentos e processos não era o suficiente. Ela queria arte, queria contar histórias, criar e emocionar. Queria, com toda a sua força, ir para o lugar onde os sonhos ganham forma, Hollywood. E ela não queria apenas isso. Yana também sonhava em construir uma família nos Estados Unidos, onde acreditava que poderia ser livre, segura e finalmente feliz. Em 2014, aos 28 anos, ela tomou a decisão mais ousada de sua vida. Deixou tudo para trás, sua carreira, sua cidade, até mesmo os poucos vínculos que ainda restavam, e embarcou para Los Angeles com o coração cheio de esperança. Chegando à Terra das Estrelas, Yana mergulhou de cabeça nos seus objetivos. Trabalhou duro em jornadas duplas e triplas. Durante o dia, fazia trabalho como modelo. Sua beleza chamava a atenção. Não havia como negar. À noite, atuava como tradutora e intérprete, dominando o russo, ucraniano e inglês com maestria. Era uma mulher que se sustentava sozinha, que nunca esperava nada de ninguém. Uma imigrante que não apenas sobrevivia, mas que lutava com unhas e dentes para viver. Foi nesse cenário que, em 2015, Yana cruzou o caminho de um homem chamado Blake Leibel. Blake tinha 33 anos, era milionário e já fazia parte do universo que Yana tanto sonhava alcançar. Ele parecia encantado por ela, e ela, talvez, sem perceber o abismo sob seus pés, começou a se aproximar. Mas o que Yana não sabia era que por trás do sorriso gentil e da aparência sofisticada havia algo quebrado, algo obscuro e que aos poucos tomaria tudo. Blake Leibel nasceu em 8 de maio de 1981, em Toronto, no Canadá, cercado por tudo que o dinheiro pode comprar e quase nada do que realmente importa. Herdeiro de 2 fortunas, ele cresceu entre mansões silenciosas, coleções de carros e corredores de mármore. Seu pai, Lorne Leibel, era uma lenda viva, magnata do ramo imobiliário e um dos maiores nomes do automobilismo canadense. Já sua mãe, Eleanor Chattel, carregava um legado industrial de peso, tendo herdado uma empresa milionária de materiais plásticos. Em 2004, mudou-se para Los Angeles com o sonho de dirigir filmes e tinha capital de sobra para começar. Mas o talento, talvez não. Tinha ideias, muitas ideias, mas nunca as colocava em prática. Parecia viver em um eterno rascunho. Produziu um filme de baixo orçamento chamado Bold, uma comédia sobre calvície que se tornou um desastre absoluto. Uma obra que hoje é lembrada mais como piada do que como cinema. Criou também quadrinhos
Histórias mirabolantes com alienígenas, dinossauro e guerras interplanetárias. United Free Worlds era o nome da saga, ambiciosa e sem direção, como ele. Mas foi em 2010 que Blake deixou sua marca mais sombria. Lançou uma graphic novel chamada Síndrome. Era intensa, perturbadora, quase doentia. A drama girava em torno de um médico, de nome Dr. Chattel, o mesmo sobrenome da mãe de Blake, que acreditava ser possível isolar a origem do mal humano. Ele testava teorias absurdas em criminosos, manipulava suas mentes e os torturavam. Acreditava que podia curá-los, mas nunca conseguia. As ilustrações eram brutais. Corpos pendurados de cabeça para baixo, vísceras expostas, camas manchadas de sangue. Era chocante, era gráfico e de algum modo parecia pessoal demais. A capa era uma boneca com o cérebro exposto. Ficção, diziam, mas havia algo ali, um brilho nos olhos de Blake ao descrever certos detalhes, uma empolgação quase infantil ao falar de tortura, dor e controle. Seus colegas percebiam, mas não sabiam explicar. Era apenas um artista excêntrico. Alguns falavam, um cara criativo demais. Ainda em 2011, a vida de Blake Leibel virou um abismo disfarçado de fortuna. A morte de sua mãe, Eleanor, deixou não apenas um vazio, mas também milhões de dólares em disputa. A mansão em que Blake havia crescido foi vendido por cerca de 12 milhões. O valor foi dividido igualmente entre ele e seu pai. Curiosamente, o irmão mais velho, Cody, não recebeu nada. Para muitos, aquilo seria uma bênção, mas para Blake foi uma afronta. Ele acreditava que aquela casa era sua por direito. Afinal, havia vivido ali com sua mãe após a separação. Para ele, o pai nunca passou de um visitante, um estranho, um símbolo de tudo que o abandonou. Movido por esse ressentimento, Blake arrastou o próprio pai para os tribunais, exigindo a totalidade da herança, mas o tribunal não concordou. E mais do que isso, estranhou o comportamento de Blake. Ele não apareceu no funeral da mãe, não enviou flores, não fez um discurso. Alegou através de amigos que estava abalado demais para encarar a cena. Mas o juiz viu outra coisa, um homem que só aparecia quando se falava em dinheiro. E havia mais, o testamento deixava para Blake 2 outras propriedades de valores consideráveis, casas que em pouco tempo ele vendeu sem hesitar. O dinheiro, antes abundante, começou a sumir como areia entre os dedos. Luxos, projetos fracassados, dívida crescentes, era como se ele tentasse comprar algum tipo de cura, mas nada era o suficiente. Em 2015, enquanto Amanda enfrentava os desafios de uma nova gravidez, Blake mergulhava em outra vida, uma vida paralela, feita de promessas, mentiras e luxo. Ele havia conhecido Yana Kagan, uma mulher ucraniana, doce, ambiciosa e encantada com o sonho americano. Ela havia deixado tudo para trás na Ucrânia. Ele a tratava como uma princesa. A levava para restaurantes caríssimos, passeios luxuosos, finais de semana em resorts à beira-mar. Para Yana, era como estar dentro de um filme e, por um tempo, ela acreditou que finalmente estava vivendo seu final feliz. Real. Em julho daquele mesmo ano, o conto de fada parecia se tornar real. O casal decidiu morar junto. Blake comprou um apartamento em West Hollywood e uma Mercedes-Benz para Yana. Era o tipo de gesto que deixaria qualquer mulher deslumbrada. E ela, sem saber da esposa grávida que ele havia abandonado, acreditava que havia encontrado um homem generoso, apaixonado e comprometido com uma nova família. Quando ela descobriu que estava grávida, Blake foi ao céu, pediu sua mão em casamento, prometeu mundos, mas havia um detalhe crucial que ele omitiu.
ainda era, oficialmente, casado com Amanda. Iana não sabia, Amanda também não sabia de Iana, e Blake continuava brincando com duas vidas, como se fosse possível mantê-las indefinidamente separadas. No final da gestação, Iana pediu para que sua mãe, Olga, viesse da Ucrânia para ajudá-la. A mãe, aos 59 anos, largou tudo e atravessou o oceano para cuidar de sua filha e de seu novo neto. Elas alugaram um pequeno apartamento a poucos quarteirões do imóvel de Blake, e todos os dias Olga ia até lá para ajudar nos cuidados, organizar o lar e preparar as refeições. No dia 3 de maio de 2016, a filha do casal nasceu, Diana Leibel, e foi também o aniversário de 60 anos de Olga. O mesmo homem que prometeu o mundo começou a se fechar em silêncios desconfortáveis. As palavras doces deram lugar a suspiros impacientes. A presença de Olga, antes bem-vinda, agora o incomodava. E então veio a fúria de alguém que nunca soube lidar com frustrações. Pouco tempo após o nascimento de Diana, o comportamento de Blake começou a mudar de forma cada vez mais visível. Iana, antes que vivia um conto de fadas, agora via o príncipe se transformar em um estranho. Enquanto isso, no pequeno apartamento onde vivia com a filha e a mãe, Iana tentava lidar com a maternidade sozinha. O corpo de Iana mal tinha cicatrizado da cesariana, quando Blake começou a exigir o impossível. Ele queria relações íntimas, e quando ela recusava, ele dizia que iria procurar isso nas ruas, que tinha esse direito, afinal era um homem, e homem não podia ficar sem. Em 23 de maio de 2016, Iana havia saído com sua mãe para fazer compras, tentando se distrair da sequência de decepções, frustrações e medo que vinham se acumulando nas últimas semanas. Mas seu celular não parava. Blake mandava mensagem atrás de mensagem, pedia perdão, jurava mudanças, implorava por mais uma chance. Ela ainda acreditava que o homem doce que conheceu um dia estava ali, em algum lugar, mas estava. E foi com essa esperança envenenada que ela tomou a decisão de ir até o apartamento dele naquela noite. Olga ligou inúmeras vezes, deixou mensagens e enviou e-mails, e nada. Desesperada, Olga contatou a polícia, mas foi ignorada. Nenhum sinal de crime, disseram, e como ela não falava inglês, cada ligação era um desafio. Pedia insistentemente por alguém que falasse russo. No dia 25, Olga foi pessoalmente até o prédio. Viu Blake pela janela e quando ele percebeu que era visto, saiu rapidamente. Ela aproveitou o momento em que o morador abriu o portão e entrou. Bateu na porta, ele não atendeu, apesar de saber que ela sabia que ele estava ali. Somente na manhã seguinte, de 26 de maio, Olga foi levada a sério. Ela disse à polícia que sua filha havia passado por uma cesárea recente, que talvez estivesse ferida ou inconsciente, e finalmente eles a ouviram. Com a ajuda de um corretor, conseguiram a chave, mas a porta não abria totalmente. Havia uma trava de segurança por dentro. Isso só significava uma coisa, que alguém ainda estava lá. Arrombaram a porta. A sala estava escura e praticamente vazia. À esquerda, uma porta levava para um corredor, mas estava trancada. Os policiais retiraram as dobradiças. Lá dentro, encontraram um colchão contra a porta, como uma barricada. No quarto de hóspedes, os primeiros sinais de sangue. Na cabeceira, na parede e, novamente, outra porta bloqueada por um colchão. De dentro, ouviram uma voz. Era Blake. Disse que Iana não estava ali. Depois mudou a história. Ela estava no hospital. Até deu o nome e número do quarto. E ele disse que só sairia se chamassem um amigo, Steven Green. A polícia obedeceu. Quando o amigo chegou, tentou convencer Blake a sair. E funcionou. Antes de entregar roupas ao criminoso, a polícia revistou os bolsos. Encontraram o passaporte de Blake e $4.000. Seria uma fuga iminente? Com Blake rendido, os policiais entraram no quarto. Do outro lado, sobre a cama, Iana parecia dormir. Estava coberta por um edredom do Mickey. Bastou um olhar mais atento
para perceber que aquilo não era sono. Iana estava sem vida. E não havia palavra que pudesse descrever o horror daquela cena. Ela foi escalpelada, seu couro cabeludo arrancado, rosto mutilado, orelhas e sobrancelhas removidas, marcas de mordida, a pele do rosto comida em partes. Mas o mais macabro, Iana não perdeu a vida de imediato. Ela permaneceu viva por cerca de 6 horas após o ferimento craniano. Blake drenou o sangue do corpo dela e, mesmo assim, a cena do crime estava surpreendentemente limpa. Foi preciso usar Blue Star Magnum, um reagente mais potente que o luminol, para revelar toda a verdade. Ao aplicar o produto, o apartamento brilhou inteiro. No banheiro, os maiores vestígios. A polícia acredita que foi ali que ela perdeu a vida, que ele a levou para a banheira, ferida, e a deixou sangrar até o fim. Há indícios de que a pendurou de cabeça para baixo para que o sangue escoasse mais rápido. Depois lavou o corpo, trocou os lençóis, deitou Iana na cama e a cobriu com um edredom e dormiu ao lado dela. O crime mais brutal já visto por muitos investigadores que estiveram naquela cena. Uma encenação literal do livro que ele mesmo escreveu, como se o autor finalmente estivesse se tornando o monstro de sua própria ficção. Questionado, Blake negou, disse que não sabia que ela estava sem vida, que pensava que ela estivesse viva e teve a audácia de desafiar a polícia, que se ela não estivesse viva, então que descobrissem quem tinha feito aquilo com ela. Quando a mãe de Iana chegou ao local, foi impedida de se aproximar. Ali, em pé, de frente para o prédio onde a filha morava, com um homem que dizia amá-la, ela ouviu a notícia que nenhuma mãe deveria ouvir. Enquanto os policiais continuavam sua investigação em torno do apartamento de Blake, um novo conjunto de pistas surgiu, mais macabro do que tudo o que já haviam encontrado até então. O lixo do condomínio foi vasculhado meticulosamente e foi ali que a polícia começou a entender a verdadeira extensão de sua monstruosidade. 11 sacos de lixo repletos de evidências, lençóis sujos, roupas que haviam sido usadas nas horas finais de Iana, partes de seu corpo que ele descaradamente descartou como se ela fosse apenas um objeto descartável. Porém, o que mais chamou atenção foram as marcas de sangue. Entre os restos de lixo, os investigadores encontraram uma espécie de saia, uma espécie de tecido que havia sido colocada ao redor da cama de Iana. Sobre ela, uma impressão de uma mão suja de sangue. No entanto, havia algo perturbador naquela marca. A impressão da mão estava incompleta. Faltava o dedo mindinho. E foi aí que a chave de todo o caso finalmente se encaixou. Blake Leibel, o homem que havia tentado encobrir seu crime com o mais frio desdém, não possuía o dedo mindinho. Era ele. A impressão da mão era indiscutível. Com essa evidência, as peças do quebra-cabeça finalmente se alinharam. Não havia mais espaço para dúvida ou defesas frágeis. As marcas de sangue, a falta do dedo mindinho, as partes de Iana descartadas como lixo, tudo apontava para o mesmo homem. Blake não poderia negar. A sua própria mão, ou a falta dela, era a última peça que faltava. Ele não poderia escapar dessa. O julgamento de Blake, em junho de 2018, foi um dos momentos mais perturbadores da história criminal moderna. Desde o início, a tensão era palpável e a sala do tribunal se tornou um palco para a verdade brutal sobre os horrores que ele havia infligido a Iana. Blake, que inicialmente apareceu com um semblante calmo e vestindo um terno elegante, logo se veria exposto diante de todos, com as evidências de seu crime indesculpável. Nos primeiros interrogatórios, Blake fez uma declaração que, embora parecesse simples, disse muito sobre sua personalidade. As mulheres não gostam de mim. Se não fosse pelo dinheiro, as mulheres não gostariam de mim. Essa frase, em seu tom amargo e desiludido, revelou muito sobre o que motivou suas ações.
Ele acreditava que seu dinheiro era a única razão pela qual as mulheres o toleravam. E quando Iana, provavelmente tentando retomar sua vida, o confrontou ou revelou sua intenção de terminar o relacionamento, Blake sentiu que estava perdendo o controle. Essa perda de poder sobre ela foi o estopim para o descontrole que culminou na tragédia. A promotoria, ao tentar se aproximar de familiares e amigos de Blake, enfrentou um muro de silêncio. Ninguém parecia disposto a falar sobre ele, nem sua própria família se importou em apoiar ou oferecer qualquer tipo de defesa. Blake, no entanto, parecia viver em uma realidade paralela, acreditando que poderia comprar tudo e todos, como sempre fez. O julgamento ganhou contornos ainda mais sombrios quando os detalhes da autópsia de Iana foram revelados. As fotos brutais e dolorosas mostraram o que o Blake havia feito com ela. A mãe de Iana, Olga, estava presente, e suas reações, cheias de dor e desespero, marcaram profundamente todos que estavam ali presentes. Além disso, a promotoria trouxe à tona detalhes sobre a vida de Blake, em especial a relação de sua graphic novel com os crimes cometidos. A história de violência contada por ele na obra parecia uma prévia do que ele faria na vida real. A necessidade de controle e poder sobre as mulheres era algo que transbordava de sua ficção para sua vida pessoal. Desde a infância, Blake parecia acreditar que tudo lhe era devido, especialmente às mulheres. E quando Iana ousou contrariá-lo, ele demonstrou todo o seu lado mais sombrio. A defesa tentou desviar a atenção, alegando que as ações de Blake estavam relacionadas a uma condição mental instável, provocada por suas paranoias sobre a máfia russa. No entanto, a alegação foi rejeitada, pois não havia qualquer evidência concreta que sustentasse tal teoria. A tentativa de descreditar a graphic novel de Blake também não foi bem sucedida. A relação entre a ficção e os crimes foi clara demais para ser ignorada. A defesa também tentou argumentar que Iana estava em desacordo com Blake, especialmente após a cesárea, quando ele insistiu em ter relações íntimas e em total atenção para si, como se fosse uma criança mimada, e isso apenas reforçou a tese da promotoria. Blake não era apenas um homem egoísta e perturbado. Ele era um criminoso imaturo incapaz de lidar com a rejeição de forma racional. O julgamento durou apenas uma semana e após 3 horas de deliberação, Blake Leibel foi considerado culpado de homicídio em primeiro grau. A sentença de prisão perpétua foi imposta sem qualquer demonstração de emoção por parte de Blake, que parecia alheio à gravidade de suas ações. Por outro lado, Olga não conseguiu conter a dor. Ao ouvir o veredito, ela começou a gritar o nome de sua filha, lamentando profundamente por não ter conseguido protegê-la. Após o veredito, a situação envolvendo a família de Blake apenas se tornou mais complexa e perturbadora. Amanda, sua primeira esposa, apareceu no tribunal apenas no momento da leitura do veredito. Apesar de todo o ódio que nutria por Iana, ela demonstrou choque e pesar ao ouvir sobre sua triste partida. Olga, por sua vez, movia uma ação contra Blake, exigindo compensação financeira pela dor e pelo sofrimento causado pela perda de Iana. No entanto, mesmo sendo condenado a pagar uma quantia exorbitante de 41 milhões de dólares, ela nunca recebeu sequer um centavo, demonstrando a total indiferença de Blake para com as vítimas de seus próprios crimes. O mais bizarro de toda a história foi o final da graphic novel de Blake, que, de forma perturbadora, afirmava: "E no final, todos nós nos tornamos monstros." Essa frase, que parecia refletir sua visão distorcida do mundo, foi a última prova de que ele, de fato, se via como um monstro. E, de certa forma, ele estava certo. Ele se tornou um monstro que sempre acreditou ser, e suas ações seriam lembradas como um dos crimes mais brutais e insano que o mundo já conheceu. Após o fim do julgamento, o nome de Blake Leibel se tornou um símbolo de horror, perversidade e decadência moral. A imprensa internacional estampou seu rosto nos noticiários como o monstro de Hollywood. Um homem rico, mimado,
era o retrato perfeito de como o poder, quando aliado à impunidade, pode dar vida ao pior tipo de psicopatia. O público ficou chocado não apenas com a brutalidade do crime cometido, mas com a frieza de Blake, a indiferença de sua família e o silêncio constrangedor dos que ele conhecia. Amigos próximos, familiares, pessoas que dividiram negócios e jantares com ele, todos preferiram o silêncio, como se Blake fosse um peso morto a ser enterrado junto com o escândalo. Mas o caso não se apagou. Nas redes sociais, milhares de mulheres se reuniram em torno do nome de Iana. Ela se tornou símbolo daquelas que tentam sair de relacionamentos abusivos e enfrentam a fúria de homens que não suportam a rejeição. Algumas organizações feministas tomaram o caso como bandeira, exigindo leis mais rígidas contra homens abusivos e mais atenção a mulheres em situação de risco, principalmente aquelas recém-saídas de uma gravidez, um período onde a mulher está mais vulnerável física e emocionalmente. O ponto mais revoltante, para muitos, foi a total falta de compaixão por parte da família de Blake. O pai milionário, que tanto investiu na imagem do filho, simplesmente ignorou a existência da neta. Nem uma visita, nem um telefonema. O mesmo irmão que o defendia com entusiasmo nos bastidores, cortou completamente o contato com a criança. Olga, sozinha, voltou para a Ucrânia, com a bebê nos braços e o coração devastado. E, para além da dor, surgiu a revolta. Abre aspas. Pessoas montadas no dinheiro, mas afundadas na pobreza de espírito. Fecha aspas. Foi a frase dita por um dos promotores do caso, e ela viralizou como um resumo da história. A vida de luxo, o ego inflado, os privilégios infinitos, tudo isso só serviu para encobrir um vazio moral irreparável. Blake foi condenado à prisão perpétua, mas Iana foi condenada à morte por amar um homem errado. Sua filha condenada a crescer sem mãe. E Olga condenada a carregar uma dor que nunca passará. Para um homem que sempre viveu como se o mundo girasse em torno de seus caprichos, esse é o castigo que dói mais do que a própria prisão, a perda do poder. Mas do lado de fora, a história seguiu seu rumo, marcada para sempre pela dor, mas também pela resistência. A filha de Iana hoje cresce na Ucrânia, ao lado da avó. Apesar de tão pequena na época, ela carrega nos olhos uma profundidade que não combina com a idade, como se soubesse, mesmo sem entender, que veio de um ventre corajoso e de um ventre ferido. Olga, agora com os cabelos mais brancos e passos mais lentos, é a responsável por manter viva a memória de sua filha. Ela criou uma fundação com o nome de sua filha Iana, voltada para ajudar mulheres vítimas de violência doméstica e psicológica, especialmente durante o puerpério, uma fase tão negligenciada quanto perigosa. Todos os anos, no aniversário de Iana, Olga escreve uma carta para a neta. Ela não mostra ainda, mas guarda todas numa caixa de madeira com o nome da filha entalhado na tampa. Um dia, ela pretende entregar tudo à menina, quando for o momento certo, quando ela for capaz de compreender a verdade sem ser engolida por ela. A justiça financeira nunca veio. Blake foi condenado a pagar 41 milhões de dólares, mas, como um monstro que devora tudo ao seu redor, ele consumiu cada ponte com a própria família, cada centavo, cada resquício de influência. Olga nunca viu esse dinheiro, mas também nunca esperou que isso fosse acontecer, porque o que ela realmente quer é a sua filha de volta, e o sistema judicial não pode devolver. Mas Iana deixou algo muito mais poderoso do que um processo ou um veredito. Deixou uma semente, uma filha que sobreviveu, uma história que ecoou e um nome que hoje representa algo maior do que o horror que sofreu. Enquanto Blake apodrece no esquecimento, Olga e a neta florescem em meio às cinzas, provando que nem mesmo o monstro mais cruel pode apagar por completo a força de uma mulher que amou, resistiu e no fim lutou até o seu último suspiro.